Fanáticos por Parreira, em São Vicente. Olha que coisa linda, velho. É inacreditável. Olha que coisa linda. Ali, ali que é o lugar da... Porque ele falou que tem um deck. Continuando a Ponte Pensa. Até a Ponte Pensa para pescar. A Ponte Pensa. Brás Cubas como patrono da agricultura brasileira. Vocês sabiam? Ó, 1553. Tem uma lembrancinha, Opa. de areia da praia aqui. Ah, de São Vicente? É o busto do Martim Afonso. Pô, que bacana, muito legal. Não, vem cá, você vai abrir, você vai mostrar, você vai contar, calma. Não é assim não, segura aí. Você vai se identificar e nós vamos gravar. Silvio, fica perto de mim aqui, meu, vou ficar sozinho aí. Tá parecendo que eu sou Roberto Carlos, pô. Toca, Vânia, encosta aí. Fica aqui, Vânia. Encosta aqui perto de mim. Eu não vou ficar sozinho aqui. Vem cá, encosta aqui. Né? Encosta aqui. Vamos lá? Então, pessoal, estamos ao vivo, né? Tá gravando já? Tá. Então, repetindo para quem chegou agora no nosso grupo, no Brasil, estamos aqui em São Vicente, onde é a Biquinha, famosa Biquinha, onde a história conta que quando, 1532, 22 de janeiro, pararam a naus aqui do lado, 5 naus, de Martim Afonso de Souza, mandado pelo rei de Portugal, João III, essa expedição vieram para colonizar o Brasil verdadeiramente, com alimento. Por isso que veio também o português fidalgo, agricultor e um grande entendedor de fruta, o Brás Cubas. Vieram para isso. Nesse local, nesses 2.000 metros, é bem claro a literatura e foi confirmado, as naus, quando tiraram as mercadorias, que vieram as primeiras cabras, galinha, porcos, primeiro carro de boi, primeiras mudas de cana-de-açúcar, videiras, trazido por Martim Afonso de Souza e Brás Cubas, citros, marmelo e caqui e cereais em grãos, tudo foi desembarcado aqui, que as naus estão a 150 metros daqui, tem um monumento lá, nós vamos filmar. Então eles desembarcaram ali, é bem visível, andaram 150 metros e descobriram uma bica d'água. Imagine isso, 500 e tantos anos atrás, chegaram do outro lado do mundo e pararam numa praia sem querer, que foi aqui, e descobriram uma bica d'água. Por isso que aqui parou a expedição. Como eles chegaram aqui a essa expedição para colonizar o Brasil verdadeiramente em 22 de janeiro de 1532, o que conta a história? Em Portugal até hoje, essa data, é comemorado o nome de um santo chamado São Vicente. Como eles chegaram aqui no dia de São Vicente, festa em Lisboa, o almirante militar Martim Afonso de Souza pôs o pé aqui e batizou aqui a primeira vila com o nome São Vicente, que é o nome festivo de um santo em Portugal, em Lisboa. Pouco se conta por que do nome São Vicente. Entenderam até aí? Muito bem. Então, onde nós estamos pisando aqui, como falamos meia hora atrás, aqui é o berço do início da agricultura brasileira. E não se fala. Se fala muito pouco, até chamei a atenção, num bom sentido, um pessoal que estão aqui da prefeitura nos acompanhando, que aqui nas escolas de São Vicente no Brasil, falam assim na literatura. São Vicente, primeira vila brasileira, e onde desembarcou a muda da cana-de-açúcar. Ponto. Não. Está muito vago. Não. Errado. E o resto da história? Nós não estamos inventando o que nós estamos falando. Aqui em Santos, no convento das Freiras do Carmo, existe o livro, guardado com elas até agora, há mais de 480 anos, o livro do desembarque dessa expedição do almirante militar Martim Afonso de Souza e Brás Cubas. Neste livro está tudo redigido o que aconteceu, deixou de acontecer. Trechos que eu vou distribuir para vocês da história é tirado deste livro, que foi pesquisado. Não é informação no ar. Nós não somos loucos de falar coisa que não é real. Nosso grupo não estamos aqui para brincadeira. Então, o que nós estamos tentando, nosso grupo, nós somos particulares, para quem quiser saber. Aqui ninguém é historiador de nada, não temos diploma aqui de nada, ninguém é formado de nada. Nós somos particulares, não somos ONG, nada. Somos um grupo de gente voluntário que temos um grande serviço de fruticultura familiar para vocês produzirem alimento sem agrotóxico. Só que como nós temos muita leitura, muito conhecimento em vários assuntos,
tem época do ano que a gente solta alguma matéria interessante ligada à história brasileira, já que nós brasileiros, nós perdemos a nossa memória. É triste. Fiz uma pergunta meia hora atrás, se o que eu acabei de contar meia hora atrás, a história mais ou menos inteira de São Vicente, entre aspas, se isso que eu acabei de contar nas escolas daqui da Baixada e de São Vicente é contado. Qual foi a minha surpresa? Não, Sérgio, não é contado. Falei, então, lembre os secretários da Cultura, o prefeito, que não é feio ter esquecido uma história, mas vai ser mais feio saberem da verdade e não correr atrás e repor a história no seu devido lugar. Então, onde nós estamos pisando? Aqui, onde desembarcou as mudas de cana-de-açúcar, pelos portugueses, que veio das Índias, as videiras portuguesas. Eu vou entregar a matéria para vocês. As 6 variedades de uvas que Brás Cubas trouxe tem nome. Nós vamos ler daqui a pouco essa matéria. Nós vamos ler em 20 minutos. Eu faço questão. Nós vamos gravar. Não vou só falar que nem papagaio e acabou. Nós vamos ler essa matéria oficial que foi tirado da ata do desembarque de Brás Cubas, do almirante Martim Afonso de Souza. Expedição de 1532. Por quê? Em 1500, quando Cabral veio para cá com as caravelas que estavam indo para as Índias, e 4 caravelas, se não me engano, veio para a América do Sul, ele sabendo que Cabral era um grande navegador, grande militar. Então eram 13 naus que estavam indo para as Índias, das 13, eu não sei correto, ou 4 ou 5, vieram para a América do Sul e pararam na costa da Bahia. Vieram lá meio rápido. O que conta livros antigos, que é o que não se conta direito? Eu vou falar, vai ter gente que vai falar que eu estou falando bobagem. Então me desmintam, simples. Cabral, quando passou e parou, mediu a costa da Bahia, que não sabia o que era, mediram aqueles quilômetros de areia, praia. Tinha um engenheiro a bordo, como veio um engenheiro também, com Martim Afonso de Souza, lógico, mas em 1500, acharam o Cabral, pensou ele, pela medição, que essa tal Terra Nova, onde era a Bahia, a costa da Bahia, era uma ilha, tantos quilômetros de praia e 4, 5 quilômetros de terra. Era o que eles conseguiram entender. Porque eles seguiram o caminho para Índias depois, voltaram. Eram 13 caravelas. Uma parte já tinha ido. Ele que voltou, ficou um pouco aqui e seguiu viagem. Então o que acontece? Como essa expedição de 1500 foi muito cara para o rei de Portugal, e eram 13 naus, se não me engano 5 ou 7 afundaram. Tá na história, que minha memória é tanta história que eu não vou lembrar. Mas ou 5 ou 7 naus de Cabral afundou quando voltou para Portugal. E quando ele mostrou que o que acharam, essa terra do hemisfério sul, parecia ser uma ilha, ele, Pedro Cabral, ficou meio desacreditado, porque aquela expedição custou caro para o rei de Portugal. Tanto é, para quem não sabe, livros antigos, oficiais, que eu já li, Cabral, morreu esquecido em Portugal. Triste. Porque ele foi mal interpretado, que acharam uma ilha. O rei de Portugal falou, mas para que eu quero outra ilha? Eu tenho ilha no Japão, eu tenho ilha na China, eu tenho ilha no entorno da África, gastei tanto dinheiro para descobrir uma outra ilha, então ficou um mal entendido. Só que depois de alguns séculos, o Brasil virou o que virou na mão dos portugueses com os bandeirantes. Porque nas escolas dizem que quando o Cabral encostou aqui, o Brasil já é esse mapa que a gente conhece hoje. Não, negativo, não é nada disso. Não é isso não, a história não é verdadeira, não. A história é outra. Então, como o rei de Portugal, a coroa, achou que essa terra era uma ilha, de 1500 a 1530, 1529, esse local ninguém mais veio, portugueses. Só que os espanhóis já estavam aqui, e alguns franceses, na costa paulista. E alguns na costa de Pernambuco. Acreditamos, quem leitura antiga, que houve uma informação para o rei de Portugal, alguém contou, naquela época, que os espanhóis estavam nessa costa dessa tal Brasil. Por isso que veio essa expedição 1532, para colonizar mesmo. Tanto é que das 5 naus, se não me engano, 2 ou 3, era armamento militar altamente treinado dos portugueses, para briga, que o pau quebrou aqui. Porque quando eles chegaram aqui, realmente, tinha espanhol e franceses. Tanto aqui como em Pernambuco. Mas a primeira briga já foi aqui, ó. Tá na literatura antiga. E quem mais veio nessa expedição de 1532? Engenheiro, ferreiros, carpinteiro, para montar uma cidadezinha. Aqui, uma vila. E lá está escrito. Foi desembarcado o primeiro carro de boi, nessa expedição. Carro de boi para quê? Fazer turismo? Não, carregar carga. Lenha, carvão, tijolo, pedra, coisas assim.
Aqui ficou estacionado e aqui fizeram as primeiras casas bem feitas com os carpinteiros que vieram nessa expedição. E aqui, então, o almirante fundou aqui a Vila de São Vicente, primeira capitania hereditária, dia 22 de janeiro de 1532, no dia do desembarque, dia do santo de Lisboa, Santo São Vicente, 22 de janeiro de 1532, a data que eles pararam ali na beira do mar, que nós vamos lá. Então aqui inaugurou-se a agricultura brasileira e o Brasil vieram para colonizar, porque o Brasil ficou 28, 30 anos depois de Cabral aqui abandonado, a costa brasileira. Deu para entender? Isso que eu estou falando, gente, é de literatura séria. Tem milhões de historiadores, vão me corrigir se eu estiver errado. Se eu estiver errado, me desculpa. Mas eu li os livros que vocês leem. Nada mais do que isso. Mais a ata de desembarque que está no convento das freiras, do Carmo. Ali é oficial de tudo. Porque é o livro de desembarque da expedição de 1532. Quer dizer, aquilo não está errado. As informações nossas estão distorcidas. Deu para entender? Então, hoje nós vemos, como nós mexemos com fruta, somos particular, estamos mostrando para São Paulo, para o litoral paulista, para o Brasil e para o mundo, os brasileiros estão fora do Brasil, que aqui nasceu o Brasil como agricultura, como vila oficial pelo rei de Portugal, João III. Aqui tudo começou. Aqui que tudo começou. E depois de 3 meses que fundaram aqui, janeiro de 1532, em abril, se não me falha a memória, ou foi abril ou maio, fundaram os mesmos navegadores, Martim Afonso e Brás Cubas, andaram com as naus para lá, fundaram a segunda vila, Itanhaém, segunda vila oficial do Brasil. Aonde o Anchieta, quando chegou aqui em torno de 1550, ele foi mandado para Itanhaém catequizar os índios. Já que o superior do padre Anchieta estava em Salvador, padre Manuel da Nóbrega, espanhóis. Eles catequizaram os índios na costa paulista por Itanhaém, Anchieta. Então Anchieta chegou aqui no Brasil quando Brás Cubas já estava no Planalto Paulista há 25 anos, onde hoje é o Tatuapé. O que eu estou falando é oficial. Eu vou entregar documento para vocês para leitura. Nós não brincamos com informação. Nós não somos doidos para falar coisa que não é verdadeira. Mais alguma pergunta? Enquanto nós vamos lá filmar onde foi as naus. Então, aqui, para quem puder dar uma geral, tem essa floresta nativa, lógico, está aí desde quando o mundo é mundo. Essa água está aí, a bica, desde quando o mundo é mundo. E a água deve vir de uma nascente bem atrás. Aqui tem uma identificação, 1553. Eu acho que quando fizeram a coisa mais oficial, quando a vila aqui já era maior, lógico, depois de 15, 20 anos. Mas é a mesma água. Nós estamos mostrando, gente, um lugar que é pacato, quem olha, tem pedregulho no chão, parece que aqui não é nada. Tem que dar valor aqui, pessoal, eu acho. Se eu fosse morar do São Vicente, eu já teria feito um terremoto nisso aqui. Eu teria feito. Eu teria feito um terremoto, tá? Bem, levanta. Vamos lá, então, Olha aí, pessoal. Encostem aí. Vocês é da prefeitura também? Não é nada. Virgílio. Quer? Não quer ficar Roberto Carlos? Então fica Valdir Soriano, vai. Olha, aqui nós vamos tirar uma foto. Ele vai explicar o que é. Eu faço questão de tirar foto com vocês da prefeitura, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Por gentileza, grava aqui, William, por favor. Carlos. Vamos lá, se identifica. Bom, meu nome é Adenildo, sou vicentino, morador daqui mesmo. E vim trazer uma lembrança de tudo que você tem feito pela gente, pelo acompanhamento dos vídeos, tudo. Né? As enganações. Não, é o resgate. As pegadinhas. É o resgate do que tem que ser. Vai que cola, né? Eu lembro uma vez que você falou assim, olha só para essa floresta, vê se algum gnomo jogou 10, 10, 10. E tá aí desde 1500. A natureza É a aí. natureza, É isso aí, né? não mexe muito, não. Não tem hang-up, não tem nada. Né? Exato. Então eu estou trazendo aqui um busto de Martim Afonso, tá? É feito de areia, acho que deve ter mais de 50 anos e tem que ser seu. Olha só. Olha aí, vocês da prefeitura. Por melhor que sem óculos eu não enxergo. Então, aqui nós temos Martim Afonso de Souza, 1500, 1571, talvez é o tempo de vida dele. Pode ser, acho que sim. E embaixo São Vicente, olha, feito de areia, um presente com a data de hoje, que tem tudo a ver. Bacana. Tá aí, vai pro nosso Museu da Uva. Ô Sérgio, só fica do lado dele, pra gente focar bem. Que aí depois nós vamos... Já segura o segurando? na mão. Pra
gente fazer foto disso aqui. Encosta vocês da prefeitura. Vocês não são estagiários de turismo? Que raio que é esse? Olha pra cá, Sérgio. Aí. Pronto. A gente não fala, hein, Virgílio? Nós somos um grupo de gente meio perturbado, né, perturbado? Aqui. Agora mais 3 agora na prefeitura. Entraram no grupo, mais 3 perturbados. Coloca na bolsa. Vamos lá? Vamos lá? Bacana. Estamos vendo um bosque que ninguém sabe o que é isso, modo de dizer. Uma bica d'água que é uma bica d'água. Parece que não é nada, né? Mas o Brasil começou aqui, a agricultura, o Brasil como o Brasil. Primeira capitania hereditária foi escrita aqui. A ordem do Martim Afonso de Souza saiu daqui, desse pedaço. Triste, né? E convenhamos, né? Vamos cutucar, que eles cutuquem a história, fala Eu aí. tava falando com a Vânia agora, isso não era assim. Não, não. Quando chegaram aqui, isso aqui devia ser uma mata Não. fechada. Não, mas devia ser a continuação dessa mata, William. Sim, do jeito que ela Não, é docinha. Eu tinha na chácara. Comi muito dessa bananinha. Uma delícia, isso é doce, doce, doce. É, o baúba, é. Pássaro e macaquinho comem isso de monte. Eles usam muito também os talos dessa Embaú pra fazer artesanato. Também. Que bacana, gente. Muito legal, viu? Eu acho que é isso. Olha aí, pessoal. Como eu tive aqui 10, 12 anos, acho que é aqui, ó. Olha aí, filma aqui, era aqui. Olha aqui, achou. Eu não tinha nem reparado. Aqui, ó. Aqui que era a pedra que nós viemos visitar com o pessoal e fazer uma escrita bem bacana aqui assim, cravejado na pedra, o resumo dessa história verdadeira que está esquecida. Aqui, eles vão colocar 2 holofotes para ver à noite. Aqui a pedra, tá aí. Eu falava que tinha uma pedra e não sabia onde. É que mudou um pouco aqui. Era aqui. Ou era essa pedra ou essa mais em pé. Porque essas árvores, não, ó, esse aqui é pé de goiaba. Isso não existia 10 anos atrás. Nem essa também. Aqui era livre. As pedras apareciam. Essas plantas estão aqui há 10 anos. Não tinha essas 6 plantinhas aqui. Eram as rochas mesmo. Era aqui, a escrita. Aqui. Olha aí. Ela está coberta por uma mata. Olha aqui. Aqui é rocha, ó. Aqui é uma rocha inteira. Aqui é a base dela. A rocha é aqui, ó. Ia ser escrito aqui. Escrito. Não é obra faraônica. Era escrito. Tá aí a prova, olha aí, ó. A gente fala e mostra. 4 anos de reunião eu tive. 4 anos, vai, vem. Que eu não canso, né? Eu sou mais chato que a chatice. Mas chegou uma hora que ia. É verdade. Estamos aqui de volta. Ah, tá lá. Vamos lá, pessoal. Muito espero que sim, né? Quer dizer, você vê, nós somos particular, estamos fazendo uma coisa útil para o Brasil, para a história. Quanto nós estamos cobrando? Nada. Que cobrar o quê, meu amigo? Conversa essa. Isso não existe. Olha que coisa linda. Nossa. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Ei, Brasilzão, viu? Lá está escrito São Vicente e o ano, né? Em romano. Olha que maravilha. Então, esse marco que a gente fala, onde pararam as naus de Martim Afonso de Souza e Brás Cubas. A expedição dia 22 de janeiro de 1532. O que você entende? Parou as naus aqui, alguns, com certeza portugueses, andaram por ali, outra parte das naus deve ter andado por aqui, viraram 150 metros à esquerda, acharam a bica d'água. Andaram aqui, ó. Não precisa ser muito profeta. Tá na cara. Aqui é a famosa Santa Maria Pintenida. É. Então, aqui é o marco onde parou as naus, tá? Para quem tá chegando agora. Que naus? De 1532, da expedição de Martim Afonso de Souza, para realmente colonizar o Brasil. Que de Cabral até 1532, o Brasil ficou meio abandonado. Olha só a coisa bacana. Já pegou? Pegou? Pode ficar mais afastado. Encosta aqui, vem cá. Encosta aqui. Vocês aqui. Vocês são a prova do crime, meu. Encosta aí. Como é que eu vou cobrar o teu prefeito, o meu trabalho? Eles estão com medo, viu? Já estão com medo. Não. É. Ó, vocês do Foto Vídeo, depois vem pra cá. William, pai, todo mundo. Vem todo mundo pra cá. Só um pouquinho, primeiro você pode ir. Vem pra cá agora, vem, William.
É. Nós somos modernos, viu, Toca? Nosso grupo é moderno. Então não usa no toque. Então nisso nós somos atrasados. Tem que a primeira foto, né? Fica paradinho, vai. 1, 2 e... Agora tem que falar aquela mensagem, né? Fanáticos por Parreira, né? Lógico. Então vamos lá. O- 1, 2, 3 e... Fanáticos por Parreira, em São Vicente. Uma vez melhor. 1, 2, 3 e... Fanáticos por Parreira, em São Vicente. Olha que coisa linda, meu. É inacreditável. Olha que coisa linda. Ali a gente pesca. Ali que é o lugar da... Não tem nada a ver com essa história, é uma coisa que eu lembrei. Atravessando aqui a Ponte Pêncil, de 1965 a 72, eu vinha muito aqui com meu pai, que depois da Ponte Pêncil tinha um curtume, pouca gente sabe disso, fazia um couro para sapato, chamava Cardamone, é o sobrenome da família. A família Cardamone tinha um grande curtume aqui depois da Ponte Pêncil. Isso que eu estou contando vai servir só como resgate para São Vicente. E eles também tinham uma firma de carros importados, onde hoje é a Avenida Rio Branco, tá? A família Cardamone. Tem gente gritando na janela? Ah, eu acho que a gente tá vendo a gente no YouTube. Aí, ó. Olha lá, filma lá, olha lá. Estão gritando, Sérgio, por que tá gritando? Olha lá o pessoal, olha lá. Abraço. Assistindo pelo Face. É. Você vê, ô Virgílio, nós somos mais famosos que Valdir Soriano, viu, meu? É. Plantinhas, né? Vai criando raiz. Não vai, você vê o que o pessoal tá vendo, moradores não têm culpa, não sabem da história, ninguém tem culpa. Nós estamos resgatando uma coisa porque é obrigação nossa. Por quê? O nosso grupo é sério. É isso. Por isso que eu sigo. Legal, bacana. Viu, Sérgio? Ela tá Fala. querendo realmente uma visita sua lá pra... Não, o Virgílio vai combinar para ir para Itanhaém. Sabe por que vai ser bom em Itanhaém, onde você tem teu sítio, viu, Virgílio? A coincidência. Como ela é de Itanhaém, é a segunda vila que Martim Afonso de Souza e Brás Cubas fundaram em abril de 1532. Fundaram aqui em janeiro, 3 meses depois fundaram o Itanhaém. Então nós vamos visitar a tua chácara Puri e vamos mostrar a história de Itanhaém, que lá, um pedaço da história já é o padre Anchieta, que ele era jesuíta espanhol. E nós vamos aproveitar e contar as duas histórias. Começamos aqui e vamos falar de Itanhaém também. Prepara o coração. É isso aí. Então, próxima matéria nossa, tá? Confirmado. Itanhaém que tem a cama Do Anchieta, embaixo de uma pedra, cama de Anchieta. Conheço bem lá. Nós vamos filmar lá. Eu conheço bem. Tem alguma pergunta? O pessoal que está olhando, alguém está perguntando ou o pessoal lá de lá estão babando? O pessoal tá babando. Tá babando. Então, legal, espalha essa história. Eu vou pegar agora as histórias que nós temos escrito, entregar para vocês e vocês serem divulgador. Eu vou levar até um lá na portaria, eu vou entregar para aquela família lá que eu não sei quem é. Nós vamos tocar a campanha lá. Informa que nós vamos chegar aí daqui a pouquinho. Nós já vamos já. Não é arrastão não, nós vamos aí já. Aguenta aí. Segura aí, por favor. Ele falou. Eu queria ver se ele me armava, sabe o quê? Uma muda daquele figo português. Ah, branco tem. Daquele figo português, porque eu... mel. Lá é uma árvore, tipo de um arbusto, né? Vem cá, artista global, chega aqui. Você chamou a gente e agora a gente tem que falar um oi pra você. Seu nome? Lógico. Olá. Oi. Sérgio, como vai? Como você chama? Bruna. Oi, Bruna. Uma história pra você, do que a gente andou contando sobre uva e sobre São Vicente também. Aqui é pra você dar uma lida e tal, pra você saber a história qual é. Olha aí, nós estamos ali na praia, né?
alguém gritando, Sérgio, Sérgio, Sérgio. Estamos olhando para os lados, ela tá lá na janela fazendo tchau, quer dizer que ela acompanha a gente, é isso? Mais ou menos, tinham conhecido também ali com vocês, que faz parte da Rua Japão e que é repórter também e acompanha vocês. Então, o Ademildo, ele tava por ali, mas acho que ele já deve ter ido. Ele Você tá mora na dizendo Rua Rua Japão daqui? Isso, Daqui na rua aqui. de trás? Aqui que você tá dizendo? Sim, eu vou muito lá também, minha infância toda, e a gente conhece todo mundo aqui em São Vicente, né? Mas você acompanha o nosso Face, o Não, nosso ele grupo? tava falando pra mim que de vocês agora, eu achei super interessante. Falei, nossa, que legal. Ele que avisou que a gente estaria aqui gravando. Ele falou, desce, vem aqui conhecer. Ah, Aí eu fiquei dando bacana. tchau. Legal. Interessante, Bacana. interessante. O jornal? Aqui? Ele? Não, ele já foi repórter. Ah, entendi. Sim. Então ele que Acho acompanha a gente, talvez, é isso? Aí ele veio me falar, pô, desce aqui pra você conhecer e tal. Eu falei, não, acabei de acordar. Bacana. Isso. Entregou um negócio de São Vicente. Ah, O só Ademildo. Foi ele. Sim, Ah, sim, tá. sim. Ele então. Sim. Legal. Bacana, Então viemos foi um prazer. falar um oi pra você. Que tá? legal, me sinto Tá aí. honrada. É que nem uma serenata, tá? Mas de outro Eu jeito. vi tantas pessoas assim. Legal, bacana, obrigado. é Tudo de ter bom. você na Obrigado, cidade. viu? Um prazer. Obrigado você. E divulga, Sim, vou tá? sim, Ok. com certeza. Tá aí. O que você achou da história? Então, eu vou ler. Eu Você não chegou a conheço ver ainda o que nós vocês. falamos? Você viu ao vivo ou ainda não? Não, eu tava aqui na janela. Ah, o e foi Ademildo tudo- mandou mensagem e falou, olha, desce aqui pra você conhecer. Ah, Eu entendi. falei, Então você não "Beleza." estava acompanhando, entendi. Sim. Então Aí você eu vai vou- ver, nós temos nosso grupo chamado Fanáticos por Parreira, com P, Pato, Parreira. Ali você vai ver toda a nossa matéria. Legal. Só você entrar lá e você vai acompanhando a gente, ok? Oi. Só pra 63 países. Hi, fala aqui mais. I speak English too, like- Fala em japonês, fala em armênio também, fala em que você quiser, é isso aí. Árabe, vale tudo. E vocês vieram aqui na cidade com o intuito de... Para mostrar que aqui a Biquinha é onde foi o berço da agricultura brasileira, onde as naus pararam aqui em frente ao teu apartamento, sim. de Martim Afonso de Souza, com Brás Cubas, agricultor português. Pararam e ali na Biquinha foi feito os primeiros plantios de frutas em geral e o primeiro acampamento do Brasil Sim. e a primeira vila Sim, oficial. Eu participei da encenação também aqui muitas vezes. Então aqui está a história um pouco mais completa. Legal. Dá para você pensar alguma coisa. E nossa matéria é essa, porque o nosso grupo nós mexemos com uva. Somos particular. Tem vinho Como a também. videira foi introduzida no Brasil aqui a primeira vez por Martim Afonso de Souza e pelo Brás Cubas, era o maior plantador de uva da Europa, português, e as primeiras mudas foram plantadas aqui. Em seguida, subiu o Planalto, foram para o Tatuapé, próprio Brás Cubas, não se conta essa história. Então aqui está bem explicadinho, viemos fazer esta escrita, esta fala, para divulgar no nosso grupo, para colocar a história no seu devido lugar. Essa é a história. Então onde você mora, Tem muita é em gente frente que não onde parou as conhece. naus. Então, Sim. você vai Sim, divulgando. aqui Você está na palco cara de da história. encenação, né? Na cara da história. Desenvolvimento da Vila de São Vicente. Tá? Ok? Obrigada. Mais uma vez. Prazer. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Pessoal, só pra encher o saco mesmo. Toquinha, viu? Vem aqui, ó. Encosta aqui. Pronto. Vai, Toquinho, você também, vem pra cá. Tá legal o monumento aí atrás? Ah, deixa eu levantar um Hein, Carlos? Tá legal o monumento? Tá? Trocando de motorista aí. Vigílio, vem aparece aí, Vigílio. Ô, Virgílio, que onda, meu? Ô, o Vigílio só tá escondido, meu. É. Ô, Vigílio, encosta ali então ali, ó. Tá vendo essa rocha? Ela vai até lá, ó. Aqui é uma rocha, ó. Aqui é uma rocha, ó. Isso era limpo. Fica legal mesmo. Mas nós tentamos, fizemos reunião, demos aqui, falou. Não tô nem percebendo, olha o pé de limão aí. Queira no E queira. tem limão lá, é limão cravo. Veio da Europa o pé de limão com um Brás Cubas. Olha, sem querer, um pé de limão cravo. Tô falando de limão, tem um pé de limão aqui. Dizendo alguma coisa naquela praça, vamos ver o que é. E dali nós já estamos na Sérgio, casa do Martim Mas vou Afonso te falar Souza. uma coisa, tem um monumento bonito ali também, ó. Tem, Olha a quantidade de suco, doce. né? Da volta a gente pega. Obrigado. Aqui é o relógio do sol, né? Então, se você quiser falar um pouco. Aqui tem uma escrita, prefiro. Ó, pessoal. É referência do nivelamento do mar. E o que significa no caso assim? Referência de nivelamento. Talvez, pelo nome, nivelamento, nível, ao restante do cais de Santos. Aí marca um número, 101,894. Deve ser alguma medição.
Aqui é o relógio do sol. Nós estamos em frente à biquinha. Relógio do sol, legal. Janeiro de 1943 foi colocado isso, ó. Tá no chão, marcado. Vamos lá. Ali, naquele monumento ali, ó. Nossa. A altura, isso, olha isso, coisa linda. Isso também é coisa de 80, 100 anos também. Palmeira Imperial do lado de um coqueiro. Imponente, viu? Imponente. 80 anos. É, mais ou menos? Mais ou menos, por aí. Mais ou menos. Antigamente, o que seria? É isso que eu quero ver, eles vão contar, eu não sei. Antigamente tinha um dragão grandão ali em cima dessas pedras, muito bonito. É. Não sei o que Também aconteceu. tiraram e jogaram fora. É. Muito bonito. É coisa do mar, parece. Aqui é o monumento de... Aqui, você tem a história dela completa? É o monumento dos padres da época, jesuítas ou não? Então, a gente tem uma relação que fala um pouco, mas não fala... Então, com o tempo, precisa levantar para saber o real que é. Aqui está dizendo alguns nomes, está vendo? Da época de 1500. Tibiriçá, Cauabi, Antônio Rodrigues, João Ramalho, Aleixo Garcia, Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Manuel de Paiva, talvez era o nome e codinome deles. Luiz de Gran, Pedro Correia, José de Anchieta, que é o José de Anchieta. Aí esse monumento está escrito, foi desenhado e projetado por B de banana, ponto, Calixto, EF, ponto, Coupaerte. A escultura foi feita por Augusto Krauschus. Ali tem uma identificação 1900, talvez o ano do monumento, com certeza. Cada lado ele fala de uma coisa. De uma história. Então, setembro, independência, abolição, a proclamação e a regência dos artistas da época. Olha aí, vem cá. Nós vamos ver. Eu conheço a tua mulher. Ah, correu, né? Olha que coqueiro alto, enorme, olha. Olha a altura, coco, olha o coco ali. coco ali. É. Olha a altura que caiu o coco agora lá, ó. Olha que perigo. É? Mata um, meu. Opa, se mata. Tá vendo? Aqui tá marcando a história do Brasil. 29 de março de 1549, governo geral. 27 de junho de 1763, vice-reinado. 28 de janeiro de 1808, franquia dos portos. E 16 de setembro de 1815, reino. Tá, então esses 4 lados tá mostrando o que para nós? A história importante do Brasil. Chimia boa, hein? Será? Estamos aí uns 20. Então, aqui Martim Afonso de Souza era militar português. Ele foi o responsável dessa expedição de 1532. A mando do rei de Portugal da época, chamava João III. A expedição dele veio para dominar a costa brasileira, já que espanhóis estavam por aí, franceses também. Então vieram em 4 naus, que pararam ali onde nós filmamos, e a metade dessas naus eram militares, altamente armados. Sabiam que aqui ia ter encrenca, como teve, né? E veio nessa expedição o Brás Cubas junto com ele, para produzir fruta na costa brasileira, onde desembarcaram aqui. Primeiro carro de boi, primeiras mudas de videira, cana-de-açúcar, citros, e caqui, e etc. Quer dizer, alimento e cereais, né? Gado, desceu também cabras e galinha, para começar a fazer um povoado na costa brasileira, que o Brasil estava meio abandonado naquela época. Então aqui é a casa que nós vamos mostrar
fatos históricos ligado a Martim Afonso de Souza. É isso aí. Muito bacana, né? Olha aqui, ó, que podia filmar, olha essa placa interessante. São essas pedras que mostraram para nós, que eles vão falar, né? Antiguíssima, antes de 1532, antes. Era uma casa que tinha aqui. E aqui tem uma identificação e um subsolo que eles vão explicar para nós, que também fazia parte de uma casa. E era um forte, então um tipo de um forte de avistamento, né? Já já o pessoal vai dar mais informações para nós. Aqui é o vestígio, essa pedra diz que são originais do anos 1500, 1510, mais ou menos. E ela continua até o subsolo ali, que é o que vão nos explicar, né? Então daqui a pouquinho a gente continua. Concha que eles usavam naquela Os época. índios da época. Os índios da época. Aquele pedaço de concha, pedaço de peixe. Então eles iam construindo, então eles usavam também para enterrar, se eu não me engano, né, Marilis? Pode falar. Por favor, vem cá, vem cá. Se identifica, por favor. Fica com o microfone, eu seguro para você se quiser. Quer que eu segure? Tudo bem, Não? pode segurar. Pode. Eu me chamo Marilisa, também sou estagiária de turismo, assim como o Rodrigo. O que ele falou, foi encontrado vestígios de restos de sambaquis. Sambaquis veio antes dos índios. Se vocês não ouviram falar, são os povos indígenas. Então, eles vieram antes dos índios, né? Sim. Desculpe interromper, mas quem vai fazer a monitoria para vocês é o Murilo. Ele já nos atendeu, porque ele tá até bom? começou de manhã, aí já continua e o historiador Marcos Braga chega na sequência, tá Ok, bom? ok. Tem algum problema? Obrigado, imagina, é que a gente agradece. Vou tá passando Vamos lá. pro Murilo, então. Vamos então andar um pouquinho mais para frente, para todo mundo se acomodar. E aí, vem cá, para cá, ó. Aqui depois, Carlos, você está desse lado, a filmagem aqui tem as conchas. Quando escavaram um prédio aí do lado, descobriram isso aqui, é o que ele vai contar agora, ó. Tá pegando aqui? Dá para pegar? Dá? Então é isso aí. Por gentileza. Você segura o microfone? Seguro. Então, começa bem do início, como que isso foi descoberto, onde nós estamos, que cidade nós estamos, e como isso foi descoberto meio sem querer. Aí você dá o teu andamento. Tá, ok. Bom dia a todos. Meu nome é Murilo, eu sou estagiário aqui da Casa Martim Afonso, no município de São Vicente, São Paulo. Acho que todo mundo já conhece, né? Nós estamos atualmente no sítio do Bacharel, feito um sítio em homenagem ao Bacharel de Cananéia, que é um personagem importante para a Vila de São Vicente. Esse sítio foi evidenciado por volta de 2009 e 2010, numa escavação feita pelo Manuel Gonzalez, que é um arqueólogo importante aqui da região, e pelo nosso diretor, o senhor Marcos Braga, que é também o diretor da cultura aqui em São Vicente. Nesse sítio vocês podem ver que é uma continuação de uma parede de pedra do século XVI encontrada alguns anos antes, no outro pedaço lá da frente. Essa parede de pedra ela se estende por aproximadamente 25 metros de comprimento, por essa parte subterrânea, e nela também foi encontrado, por acaso, ao lado, um pequeno sítio de sambaqui, que é uma evidência de uma presença indígena muito anterior à presença tanto portuguesa quanto à presença tupi-guarani aqui na região. O que seria esse, na verdade, o sambaqui? Então, o sambaqui é uma palavra, vou começar pela palavra, ela é uma palavra de origem tupi, que quer dizer monte de conchas, tá? E ele, a princípio, seria realmente isso, um monte de conchas, né? Várias camadas de depósito de conchas e ossos de animais marinhos ou pequenos mamíferos que foram depositados por esses antigos índios chamados de homem do sambaqui. Tá? O termo dá o nome à palavra. Eles depositavam esses materiais muito provavelmente por uma questão religiosa, não era um simples lixo, como muitas pessoas pensam, porque no sambaqui também nós encontramos ossos humanos, né? Então acreditamos que tinha um valor ritualístico para essas pessoas. E por que a gente encontra esse sambaqui ao lado da parede, né? Os portugueses, quando eles chegam, eles vão tentar, no caso os portugueses degredados, né? Eles vão tentar formar uma vila, um pequeno povoado com o que eles têm em mão. Então, como vocês podem ver na parede, ela é uma parede de pedras, bem rudimentares, com pedras grandes, preenchidas com pedras pequenas. E o que preenche por completo essa parede são essa pequena argamassa, que é chamada de argamassa de construção, né? E essa argamassa, que teria a função de cimento para nós da época de hoje, ela em sua composição tem areia, argila, que é comum em todas elas, mas também o óleo de baleia, ou óleo de peixe, e também o sambaqui. Então vocês podem perceber, chegando mais próximos, né, que tem pequenas partes brancas, que seria a parte do calcário dessa argamassa, que faz parte dessa mistura de ossos e conchas que preserva a estrutura da parede até os dias de hoje.
Bom, mais alguma coisa? Vamos lá, nós estávamos comentando que essa construção foi descoberta recentemente, como você falou. Já tem uns 10 anos. 10 anos, é recente. E a pedras, o muro que está aqui, que é parte da casa antiga, é em torno de 1510. 1510, 1520, como Quer dizer, foi então, evidenciado por uma datação. De, bem antes da expedição de Martim Afonso. De Martim Afonso de Souza. Então, Perfeitamente. Pode ser considerado, talvez, a construção mais antiga do Brasil? De alvenaria, sim. De alvenaria, sim. Sim, exatamente. Isso já é confirmado. É a partir de interpretações de registros. De registro. Isso. Mas essa frase é real. Sim, sim. Então. Murilo, mas me diz uma coisa. Essa parede, ela teria sido construída por quem? Pelos portugueses, espanhóis? Portugueses degredados. Degredados. Isso. A população que já vinha para o Brasil, desde a expedição de Américo Vespuccio, desde 1505, que já vinha despejando esses degredados ao longo da costa. Os degredados... Ou seja, os degredados que você fala, português claro, gente largada aqui. Gente largada, ou que naufragou. Ou que naufragou, ou fizeram o barco afundar e mandou o cara se virar. Exatamente. Gente não desejada. Exatamente. É isso aí. Né? Persona não grata. Pessoa não grata, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele dragão que tinha ali, o que significava ele, aquilo ali? Dragão? Um dali na praça. Na praça. O dragão, um dragão azul? Era preto. Era preto. Muito bonito. Que tinha, né? Não tem mais. Não tem mais. Então era... Eu não sou de São Vicente, sou de Cubatão, mas de acordo com uma crença regional, né? É uma questão de uma entidade protetora, né? Não estou lembrado agora se é indígena ou se é alguma coisa espírita, etc. Mas é uma entidade protetora que é cultuada aqui nessa região. E foi tirado por algum motivo? Foi retirado porque ela estava depredada. Aí eles vão retirar para colocar uma nova no local. Eles estão... A nova gestão de governo está restaurando toda a parte de história da cidade. Legal. Oi? Vamos continuar então? Então, aí você estava dizendo... Aqui, Carlos, não sei se você conseguiu filmar, que você está com a luz. Aquelas conchas, não sei se o pessoal que está assistindo, dá para ver. Aquelas conchas brancas é coisa da época, de 500 anos atrás ou muito mais. Falou, elas mais são de 1000 anos, aquelas. Então, o Homem do Sambaqui, né? Ele é um grupo étnico humano que já é presente na costa há muito tempo. Muito tempo. Então, quando o índio Tupi desce do Planalto para começar a ocupar o litoral, o Homem do Sambaqui já está extinto. Então nós acreditamos que ele seja pré-histórico. Então ele teria entre 2.000 a 3.000 anos ou então, até mais. Gente rude, pré-histórico mesmo. Exatamente. É isso. Está bem claro agora, entendi. Ou seja, o Brasil não foi descoberto, já tinha gente aqui. Já. O planeta todo. O Homem do Sambaqui pode ser considerado o primeiro brasileiro. Isso. Assim. Então, voltando às origens, você está dando uma frase que em história por aí não se fala. Do Sambaqui. Não se fala. Então, é mais um levantamento de dados que é bom o pessoal pesquisar e tentar entender o que é. Real. Exatamente. Muito bacana. Posso fazer Aqui já falei da parede. Quem mandou você falar? Se apresenta. Tá. Alô? Se apresenta, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Braga, sou historiador, sou diretor de equipamentos culturais, estou aqui na casa há 13 anos. Obrigado aqui pela visita. Acho que agradecemos. Estou aqui num sítio arqueológico muito importante a nível nacional, que é o sítio aqui chamado Sítio do Bacharel, né, por causa do Bacharel de Cananéia, que é esse que comandava esse grupo de degredados que chega provavelmente no Brasil em 1502, deixado lá em Cananéia. E a gente tem relatos que a partir de 1520, ou talvez até um pouco antes, já viu uma povoação comandada por ele aqui, né, seu genro, né, o Gonçalo da Costa. E então toda uma história rica em torno dessa parede e que a gente trabalha muito a questão da arqueologia, né, que como nosso querido Murilo aqui, estagiário, já falou, quando foi estendida, a casa dele já falou que ela foi salva por causa disso, né? E quando se estendeu a pesquisa arqueológica, além da questão da parede histórica do século XVI, aparece o sambaquis, aparece questões indígenas, ou seja, vestígios de ocupação tupi de 800 anos atrás. Então, esse é o nosso trabalho, ou seja, na verdade, essa escavação, houve uma datação em 1997, aí ficou praticamente, a casa é inaugurada em 2000, a parte arqueológica ficou parada provavelmente por 9 anos, em 2009 nós voltamos, e aí se abriu o sítio para essa pesquisa, e infelizmente ficou só 1 ano e meio, a nossa ideia é retornar, porque é o seguinte, a casa de pedra mesmo, que vocês vão ver, já vão ver depois lá dentro, né? É daqui para lá.
Nós vimos uma foto. Então vocês estariam aqui do lado... Rua, não é? Não, aqui... É um corredor, né? Não, na verdade aqui não, aqui é um estacionamento hoje do outro lado. Isso. Ah, já passaram lá dentro? Eu de manhã. Ah, então tá certo. Então essa realmente é o nosso trabalho que a gente espera aí avançar para o outro lado e desenvolver realmente muito mais coisa, tá? Que a gente refaz a história da uva do Brasil, onde tudo começou em 1532 na expedição de Martim Afonso de Souza com Brás Cubas, que era viticultor português, quando pararam aqui as naus em 1532. Então aqui tem uma história tirada da ata que está no convento do Carmo em Santos, das Freiras, a ata do desembarque de Brás Cubas e do Martim Afonso de Souza, logicamente, do Almirante, esse histórico do primeiro carro de boi que veio nessa expedição de 32, mudas de videira, cana-de-açúcar, trazida pelo Brás Cubas, que era produtor de fruta em Portugal, citros, laranja e marmelo, e animais caseiros para colonizar o Brasil. Aqui tem uma história que nós fizemos um resumo bem interessante, onde começou tudo aqui, onde hoje é a Biquinha, onde parou as naus aqui em São Vicente. Nosso trabalho, que nós mexemos com fruta particular, é resgatar que São Vicente é o berço da agricultura brasileira e Brás Cubas é o patrono da agricultura brasileira. E pouco se comenta. Legal, É preciso dar uma olhada, uma pesquisada. A gente sabe, a gente lê bastante coisa, a gente sabe principalmente da questão da expedição de Martim Afonso, mas principalmente da capitania que depois deixou Martim Afonso, e o contato, principalmente entre a Ana Pimentel, que era responsável lá de Portugal, né, e mandou realmente muita coisa, depois o próprio Brás Cubas desenvolveu aqui na Baixada. Sim, foi responsável. Obrigado, a gente vai ler com bastante carinho. Acho que só vai aproveitar. Tá, obrigado pela visita e pelo acolhimento. Obrigado. Deixa eu passar para lá. Não, deixa o secretário falar. Só... Pois não. Oi? Eu seguro o microfone. Tá. Eu seguro. Bom, deixa o pessoal entrar. Vocês estão aqui na parte de dentro da casa, na verdade, o que restou da casa do Rafael Tobias de Aguiar. Obviamente, ela foi muito modificada. Quando ela foi feito esse projeto de recuperação no final da 97, 98, 1997, 98, havia restado só uma espécie de um vão central. Tá? Então, é o nosso espaço de exposições. Obviamente, isso aqui deveria ser dividido. O piso, apesar de ser do mesmo jeito, é um piso novo. O que você tem de original, a abertura das janelas e portas, o pé direito da questão da parede, etc. Mas a casa, como eu falei para vocês, ela acabou sendo preservada por causa da parede histórica. Então, essa exposição, que chama Casa de Pedra com uma Torre e a primeira fortaleza do Brasil, fala a questão da casa, fala realmente da história da Casa de Pedra, tirada de relatos, etc. Esse aqui é um quadro. Esses quadros todos são pintados por artistas atuais, uma interpretação do que seria em cima de documentos, acima de relatos. Então aqui estaria os degredados, provavelmente eles não usavam essas roupinhas de bandeirante, não, mas tudo bem. Os índios construindo a Casa de Pedra. Seria aquela casa de pedra lá do fundo, que iria de onde eu falei, de lá para trás. Tá? Então está aqui, isso deve ter ocorrido entre 1515 e 1520, mais ou menos, é o que nós achamos. Bom, a história dessa casa de pedra, ela vai surgir de um relato, que aparece de 1530. E esse relato é importante, porque ele fala o seguinte: dentro do porto, é do Alonso de Santa Cruz, da armada do Sebastião Cabot. Ele fala o seguinte, isso. Dentro do porto de São Vicente há 2 ilhas grandes habitadas de índios. Na mais ocidental tem os portugueses um povoado, chamado São Vicente, de 10 a 12 casas, uma feita de pedra com seus telhados e uma torre, para se defender dos índios em tempos de necessidades. Estão providos de galinhas e porcos da Espanha e muita abundância em muita hortaliça. Tá? Então, já havia, nessa anterior a Martim Afonso, essa questão... Isso. Na verdade, esses degredados juntos com os espanhóis. E aqui você tem mais ou menos como a gente acha que era a Casa de Pedra. Então, essa parede aqui seria aquela que você estava olhando lá. E o texto, tem os portugueses, um povoado de 10 ou 12 casas, uma feita de pedra, com seus telhados e uma torre. Aqui a Praia do Gonzaguinha, aqui a Biquinha, sempre a São Vicente existe por causa da Biquinha, a Ilha Pochá, o Morro do Vuturá e para lá e Santos. Então,
Essa povoação existiu antes de Martim Afonso. E Martim Afonso vai vir para quê? Porque começa a chegar, antes mesmo da chegada de Martim Afonso, lá na Europa, navios carregados de pau-brasil, de pele de onça, de papagaio. Então, chega um certo momento que Portugal resolve retomar a posse, porque ele descobre em 1500, mas fica 30 anos abandonado, que é chamado as décadas esquecidas. A partir de 1530 começa esse retorno. E aí, por quê? Só para vocês darem uma ideia. Eu vou ler também, que é rapidinho, mas eu acho importante ler. 5 anos antes de Martim Afonso. Daqui fomos tomar refresco em São Vicente. Refresco, né? Aqui vive um bacharel e seus genros. Quer dizer que o bacharel já tinha filhas com as índias, casados com outros segredados. Aqui tivemos até janeiro de 27. Aqui tomamos muito refresco de carne fresca e das coisas da terra para a provisão de nossa nave. Água, lenha e tudo que tínhamos necessidade. Cobrei de um genro desse bacharel um bergantim, que era um barco de menor porte. Então o cara tinha bergantim. Então ele já tinha um estaleiro, que muito serviço e mais. O próprio genro combinou como língua, intérprete de língua indígena. E fizeram comigo uma carta de fretamento para que trouxesse para a Espanha, com a Nau Grande, 800 escravos. Escravos índios. Então eles mandavam escravos índios para a Espanha, para a Europa, né? Diogo Garcia de Morgan, 27. Essa situação vai acabar aqui a Casa de Pedra, com a expulsão do bacharel dessa região. Ele vai ter que voltar para Cananéia. E aí vai aparecer o Martim Afonso de Souza. Tá? Martim Afonso de Souza, a gente tem essa figura dele de barba, bonitão, assim tal, porque é o seguinte, provavelmente ele nasce em 1500, ou seja, então quando ele vem para cá ele tem 31 anos mais ou menos, 30 anos de idade. E ele, depois daqui, ele foi ser governador-geral das Índias. E quando ele foi governador-geral das Índias, ele mandou pintar um quadro dele que está no Palácio dos Governadores. Então, essa figura é próxima da realidade do que era ele, etc. Ele era militar, né? Ele era militar, ele era de família rica, nobre. Tá? Aqui está o brasão da família dele. Tá? O brasão da família. Tá? E isso, o senhor sabe de onde foi tirado esse brasão? Coisa ligada a Portugal ou alguma coisa que já tinha aqui em São Vicente? Não, ligada a Portugal. Ligada a Portugal. A família dele é ligada a Portugal. O dragão rampante, a questão das torres, etc. É ligada a Portugal. Ele era primo, ele era muito amigo pessoal de Dom João III, de família extremamente nobre, e vem para cá, meio forçado, mas vem porque o rei mandou e ele acabou vindo. E ele veio para cá com a maior esquadra depois da de Cabral. O Cabral veio com 13. Ele veio com 5. E 400 pessoas, mais ou menos. Mais ou menos 400. Menos isso, né? 2 naus, barcos maiores, de carga e de tropa. 2 caravelas, barcos mais rápidos, e um galeão, que era um barco de guerra. Eles falavam que esses barcos, eles tinham o tamanho deles de 150 tonéis. Isso é um tonel. Então eles marcavam mais ou menos como era o tamanho dele, através da questão de você poder colocar no tonel. Aqui mostra a parede da casa do Rafael Tobias de Aguiar. Então essa é original. Foi deixada na verdade, toda essa casa é com essa parede. A parede toda essa é igual. Deixamos essa janela para você demonstração. ver como é que ela era. Bom, perfeito, legal. E aqui, aí o Martim Afonso vai fundar a primeira vila oficial do Brasil. Então aquela povoação vai se transformar nisso. Como é que se transforma uma povoação numa vila? Com os poderes estabelecidos. Primeiro poder religioso. A primeira igreja do Brasil foi construída em São Vicente, Nossa Senhora da Assunção. Não é a que está ali, depois a gente vai se entender. Tá? A primeira casa de Câmara e Cadeia, onde foi eleita a primeira Câmara das Américas, em 22 de agosto de 32. Tá? E o Pelourinho, que é o marco de posse. Tá? E ali a Casa de Pedra, ali no fundo. Bom, essa povoação, já vila, tem algumas coisas que não são muito reais. A primeira, mulheres europeias. Não veio mulheres europeias na expedição de Martim Afonso. Era uma expedição bélica. Tá? Não tinha mulheres. As mulheres que tinha aqui ou eram mestiças ou eram índias. Tá? Martim Afonso fundou em 32, ele vai embora em 33. 10 anos depois da fundação da vila, a vila vai ser destruída pelo mar. Tá? Uma grande ressaca. Tá? Ocorreu isso. O pessoal chama de maremoto, chama... 10 anos depois. 10 anos depois. Era um dia mais ou menos parecido como hoje. Não sei se hoje não vai acontecer nada. Não, nós estamos aqui, não acontece. Não acontece. Nadar também, não tem problema. Tem problema. E a gente sabe disso porque um documento para tirar do mar
feito um documento em 1542 para tirar do mar o pelourinho e o sino da igreja. Tirar do o mar engoliu ela. Isso, o que aconteceu? Essa é a prova. E aí, para que não corresse risco, eles, onde era a vila, mais próximo da praia, né? Eles transferiram para onde é agora a matriz aqui. Aqui atrás da gente. E esse pelourinho da época existe até hoje? Esse pelourinho e esse sino estão lá no Museu Paulista, no Museu de Ipiranga. Ah, estão lá em Estão São no Museu Paulo. de Ipiranga, estão lá em São Paulo. Essa é uma réplica do sino. Legal. Tá? Daqui. Essa é uma réplica. Uma réplica do sino. Então os originais, o Estão pelourinho no está Museu lá no Paulista. museu. Um dia Então. eu vou lá dar uma olhada. Essa é uma parte que fala da Casa de Pedra, como ela... Agora, tem uma segunda parte curta, que fala realmente dos vestígios que quando começa a aparecer a história daquela parede, mais especificamente. Tá, aqui esse aqui é um quadro real de 1825. É o primeiro desenho mais antigo de São Vicente real. Apesar que aqui ele está meio desfocado, a gente não consegue ver. É um quadro inacabado do Hércules Florence, que era um pintor importante, que veio com uma expedição chamada Expedição Langsdorff, que era uma expedição russa, que veio para cá. É interessante por algumas coisas. O chamado Colégio dos Jesuítas, aparece o telhado dele aqui. A igreja matriz, essa que tem ali até hoje, que é a terceira igreja. A primeira foi destruída pelo mar. A segunda, que já era aqui, foi destruída pelos corsários. E a terceira está lá até hoje. Apesar de tentar destruí-la umas vezes, mas está lá. E aqui aparece. E aqui é a casa de Câmara e Cadeia, onde é o mercado. Essa rua aqui... Ah, o mercado é a Câmara e Cadeia. Isso. Mercado velho. Não É o local. O local. Essa rua aqui é a nossa rua aqui do lado. E aqui, nesse desenho, aparece uma casinha de pedra. Tá? Tá aqui nesse desenho também inacabado. Essa casa de pedra vai aparecer no quadro do Calixto. Aqui, ó, número 11, Casa de Martim Afonso. Justamente onde está a parede. Então aí começam esses relatos. Olha, ali era a casa do Martim Afonso, ali era a casa tal. Por causa dessa inscrição, por causa desse documento. Na verdade, chamou atenção. Na verdade, esse documento é um pouquinho posterior. Ele faz em 21, como seria em 52. Eu vou mostrar para você qual realmente é o documento. Vamos lá. Aqui é uma réplica de uma caravela. A caravela, pessoal, era um barco muito leve. Então ele tinha, praticamente, não tinha calado, ou seja, não tinha profundidade. Então ele chegava em lugares bem rasos, tá? A Casa de Pedra começa a surgir nesse documento, tá? Esse aqui é o primeiro mapa de ruas de São Vicente, tá? É um mapa de 1878. Quem fez esse mapa foi Júlio Martão, o cara que desenhou o primeiro viaduto do chá de São Paulo, tá? E ele desenhava as coisas que ele achava mais importantes nos mapas. Então ele vai desenhar o quê? A igreja matriz, essa que está ali. Uma estação de bonde que ligava Santos a São Vicente, que não existe mais. E onde é a entrada do estacionamento, ele vai desenhar uma casinha com uma janela e uma portinha e vai escrever assim, edificação antiguíssima, onde é a nossa casa ali de pedra, tá? Essa casa de pedra é essa foto, isso aqui é uma foto, uma foto de 1870 mais ou menos, tá? Não sei se dá para vocês notarem. Tem uma porta, mas em cima da porta tem um arco de pedra. Você pode ver que a porta foi encaixada e cheira de pedra. Perfeito. Ela tem uma base muito grossa. Tem uma criança aqui que parece um fantasma. É um fantasminha, mas não é. E está escrito, velha casa do tempo de Martim Afonso em São Vicente. Mas se você notar bem, a palavra velha e do tempo de foi mudado. Está escrito, casa onde morou Martim Afonso em São Vicente. Seria o som daquela fortaleza transformada numa residência. Depois, passem ali fora, vocês vão ver isso aqui, tá vendo? Deixa eu mudar de lado, vem pra cá você, vem cá. Isso aqui é aqui do lado. É a entrada do estacionamento aqui do lado, tá? Essa porta aqui é essa porta aqui. Isso aqui é isso aqui. Tá? Então é justamente essa questão que a gente tem. Então a nossa ideia é aquilo que eu falei para vocês. É ver o estacionamento. Vocês estão olhando para cá. A gente quer especular esse subsolo, que ele é a continuação de lá. Com certeza vai ter coisa aí, lógico. O Calixto, o famoso Calixto, usou para pintar esses dois quadros aquela foto. Você pode ver que é o mesmo ângulo. Ele vai escrever ruína da Casa Forte de Martim Afonso, ruínas da Casa de Pedra do tempo de Martim Afonso, ao contrário. Ruínas da Casa Forte do tempo de Martim Afonso, tá? Perfeito. E aqui material encontrado na escavação. Resto de sambaqui, ossos de animais, cerâmica indígena, tá? E alguns relatos falando da Casa de Pedra. Até Dom Pedro, Dom Pedro cita, esteve aqui para conhecer. São Vicente, já a terceira igreja, só uma casa velha, talvez da Vila Primitiva. Daí depois, em 1885, Miguel, o Conde D e a família a Princesa Isabel tiveram, mas já não tinha mais a casa. Já tinha sido demolido.
que é essa imagem aqui, tá? Essa é uma foto tirada pelo Calixto. Essa foto é isso aqui hoje, ó. Nós estamos aqui do lado. Perfeito. Tá? Essa casa ainda existe, que é essa aqui. Né? Essa aqui. Sim, sim. Esse aqui é o estacionamento. Sim. E aqui onde a gente está, na ponta. Ó, perfeito. Chácara do Mosteiro lá, o Colégio Jesuíta. Aqui é o barzinho da esquina que chama Matriz, aqui do lado. É uma casa onde o Calixto morou. Tá? Então, é aquilo que a gente falou. Aquela casa foi demolida, foi construída uma casa de 2 pavimentos, que é essa casa aqui. Tá? E hoje é um estacionamento. Infelizmente a casa foi demolida, infelizmente por um lado. Que ela foi demolida, mas se ela tivesse no lugar, não dava a possibilidade de a gente escavar. E a importância do solo é maior do que a importância da escavação. Cada escavação. Aqui material também encontrado. Muito legal. Ferro, vidro, louça, faiança, telha, tijolo e então, isso são materiais da escavação. Da escavação. Mas assim, a gente escavou nem 10%. Imagino. É claro que a maioria das coisas fala, você encontra coisa quebrada, né? Na verdade você encontra, mas você pode encontrar coisas melhores, entendeu? Sim. Mas tudo é Mas já tem um começo, isso é muito começo. bom, muito bom, muito bom. Aqui, só para vocês terem uma ideia, rapidamente, como a casa do Rafael Tobias de Aguiar era. Hoje, a gente olhando lá de fora, é só isso aqui, ó. É onde nós estamos. Isso. Ela era bem maior. Bem maior. Tá? E aqui, a Igreja Matriz, a Casa de Câmara e Cadeia. Isso é uma foto que foi tirada em 1900. Que bom. E ela tem uma visão muito bonita. Bacana. E aqui, alguns vestígios que ainda estão lá hoje, que a gente quer... Ó, então, quando a gente olha dentro do estacionamento, você vê uma parede de 1 metro saindo para fora, assim. Essa parede é fantástica. Então, a gente espera, ainda esse ano, conseguir trabalhar para que a gente consiga passar para o outro lado para pesquisar. Bacana. Por cima do telhado, a gente vê a parede grossa lá, tá vendo aqui, ó? Nossa. Então a gente vê, então são vestígios. Legal. Então assim, espero que a próxima vez que vocês venham, tragam uma garrafa de vinho, claro. Não, e avise o nosso grupo, quando começar essa escavação, esse trabalho, a gente vem, a gente faz mais uma matéria. Então, tem interessante, quadro, muito não sei bacana. se vocês conhecem, tem um quadro esse pintor chamado Carlos Fabra, que é o início da plantação de uva no Brasil. Tá? Eu tenho esse quadro, ele está em recuperação, então não está aqui com a gente. Depois a gente fala sobre isso. O teu e-mail está aqui? Tá tudo. Meu não sei cartão se você tá aí. tem essa imagem. É um quadro, não tenho, nem sei Fabra, o que é. Na verdade, o Carlos Fabra, ele era um pintor uruguaio que trabalhou muito tempo aqui, faleceu em 2004. E ele fez um trabalho chamado Memorial da História Vicentina. Então ele pinta essa questão do início da questão das uvas. Das uvas também. No Brasil. Legal, então, a gente eu vou aguarda. mandar essa imagem para vocês. A gente aguarda. Vocês colocam ali para mim depois, não sei se vão querer Lógico, assinar por vez. lógico. Ou coloca assina por todos, fala grupo tal, todas as pessoas. Tá bem.